Amados irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? É com alegria que estamos juntos. Hoje, quinta-feira, dia 15/6, feriado, né? E graças a Deus temos a oportunidade de, permitindo nosso Salvador, no próximo domingo, estarmos juntos, começando a estudar a última das doutrinas do Sola Gratia, ou seja, a doutrina da propiciação. A doutrina da propiciação. E o próximo domingo é dia 18 e nós estamos rigorosamente em dias com nossa querida revista, né? E eu sei que tem sido uma bênção em cada igreja. Creio que o crescimento espiritual do nosso povo é muito grande e nós que sempre fomos edificados na palavra de Deus estamos cada vez mais fortes na palavra de Deus. É fundamental entender que o que faz de um cristão forte, verdadeiro, né, é exatamente a palavra de Deus, é o alimento. Assim como o alimento físico nos faz vigorosos para enfrentar o dia a dia, é o alimento espiritual que nos torna fortes para vencer o pecado, o mundo e o diabo e o maligno, né? Então, nós precisamos, irmãos, nos dedicar cada vez mais à leitura, compreensão da palavra de Deus. E a escola dominical é esse momento precioso de conseguirmos fazer isso. Eu sei que em muitas igrejas nossas, a escola dominical é ministrada em dia diferente do domingo, não há problema. Cada um de nós tem a própria realidade, mas o importante é seguirmos todo o planejamento que não é feito de forma aleatória, é feito de forma muito bem sistematizada, com olhar longínquo. Nós estamos nos 500 anos da Reforma Protestante. Há 500 anos atrás, a Igreja estava afundada em doutrinas erradas, em fatos errados. Mas Deus é Deus, Deus vela pela sua palavra. E Deus levanta homens que, obviamente, naquele momento histórico foram, sem sombra de dúvidas, muito importantes. Muito importantes. Tá, tiveram seus erros doutrinários? Tiveram suas compreensões incorretas? Tiveram. Mas, naquele momento importante, foram fundamentais para dar um basta em toda a loucura que estava acontecendo. Toda a loucura que estava acontecendo. E nós louvamos a Deus porque nós estamos resgatando todos esses fenômenos históricos, trabalhando com eles, aproveitando que é 50 anos de nossa igreja e produzindo um conhecimento, irmãos, tão maravilhoso, eu estou plenamente satisfeito com tudo que está acontecendo e eu conto com os amados irmãos para continuarmos esse trabalho tão maravilhoso de edificação do povo na palavra de Deus. Amém? Então vamos, por gentileza, à última das doutrinas decorrentes de crermos que pela graça somos salvos. Isso não vem de vós, né? Isso não vem de nós. Isso não vem de nossas obras, para que ninguém se glorie. A salvação é produto do amor de Deus. E veja que a sequência é muito boa. Primeiro nós estudamos que o pecado existe. Pecado existe e conduz à perdição. E aí continuamos os estudos vendo como Deus trabalhou para nos resgatar. Então, em primeiro lugar, Deus nos tratou enquanto raça e trouxe, obviamente, um novo Adão
onde tudo recomeça. Daí a doutrina dos dois homens. Segundo lugar, Deus coloca sobre este novo Adão todos os erros da humanidade e, obviamente, colocando todos os erros da humanidade sobre ele, imputando sobre ele toda a nossa conta de perdição e de pecados, Deus traz a nós a possibilidade de, quando recebemos o sacrifício do seu Filho, ter em nós imputada toda a justiça do seu Filho. Daí a doutrina da imputação. E aí vimos, obviamente, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Daí vimos a doutrina da expiação vicária e o motivo pelo qual Cristo padeceu na cruz, né? Cristo padeceu na cruz. Daí a expiação vicária. E agora, louvado seja o nome do Senhor, vamos para a coroa, aquilo que os teólogos chamam de a coroa da doutrina da graça. Então veja que quando você pensa em sola graça, você pensa em absolutamente tudo isso, mas há uma doutrina que ela é, com certeza, uma das mais belas, que é a doutrina da propiciação. E a doutrina da propiciação, ela vai trabalhar exatamente a questão delicadíssima de apaziguamento da ira de Deus. A questão delicadíssima de apaziguamento da ira de Deus. Mas espera aí, pastor, mas a questão da ira nós não já tratamos na lição anterior, na questão da expiação vicária, né? Sim, eu sei que tratamos, é óbvio que tratamos, mas nós temos que conversar com o nosso povo sobre a questão relacionada à propiciação, porque ela, de todas as doutrinas, ela é aquela que mais profundamente verifica e trabalha com a questão da ira de Deus. Da ira de Deus. Veja comigo, por gentileza, na página 53. Página 53. Veja comigo que eu fiz questão de colocar um dos melhores conceitos sobre propiciação. Quando você pega na página 53, antes do ponto 2, a ira de Deus, a necessidade de propiciação. No começo da página diz assim: propiciação significa desviar a ira fazendo uma oferta. Em relação à soteriologia, soteriologia é a doutrina da salvação. Propiciação significa aplacar ou satisfazer a ira de Deus por meio do sacrifício expiatório de Cristo. Expiatório de Cristo. Então veja que a palavra propiciar significa realizar a propiciação. E a propiciação é um substantivo que significa aplacar a ira de alguém. Aplacar a ira de alguém. Com a doutrina da propiciação, nós vamos compreender um pouquinho mais da questão da morte de Cristo. Porque eu sei perfeitamente que com a doutrina da expiação vicária, os irmãos compreenderam, obviamente, porque a ira de Deus foi realmente satisfeita, tá bom? Os irmãos compreenderam porque a ira de Deus foi satisfeita. Porque ele pega um homem
E na cruz do Calvário, ele lança sobre este homem, como justo juiz, a punição de séculos e séculos e séculos de pecados, tá? E a punição foi tão forte, tão terrível, que obviamente, não há necessidade de mais nenhuma outra punição. Não há necessidade de mais nenhuma outra punição. Mas, se nós pararmos e pensarmos, por que Cristo tinha que estar em uma cruz? Qual é a razão pela qual Cristo não podia ter sofrido de outra forma? Por que tinha que ser a cruz? Por que tinha que ter tanto sofrimento imprimido ali? Por que teve toda aquela sequência de fatos de, meu Deus do céu, simplesmente pegar e primeiro surra e depois aquela loucura dos homens maltratando Cristo e depois e na casa de Herodes, e depois da casa de Herodes e na casa do sumo sacerdote e um julgamento salafrário. Por que Deus simplesmente não pegou nosso Senhor e Salvador? É terrível isso, porque Deus simplesmente não pegou nosso Senhor e Salvador e de forma direta, tranquila, após os 33 anos de vida, que ele cumpriu toda a lei, porque o Senhor simplesmente não pegou e o colocou numa morte simples. Porque ele não foi degolado, né? Retirava a cabeça rapidamente e Cristo morria, e o sangue ali era derramado e pronto, estaria satisfeito, porque teve uma sequência tão terrível e horrível de fatos na vida de Cristo. Porque quando você acompanha, meu amado irmão, a sequência do que Cristo passou por nós, a primeira impressão que se tem é que foi sofrimento absurdo, brutal e desnecessário. Meu Deus, sofrimento absurdo, brutal e desnecessário. Por que tudo isso? Por que tudo isso? É óbvio que nós ainda não tocamos nesse ponto que é tão sagrado, que é tão fundamental, que é tão lindo. E óbvio que para poder explicar esta questão para os nossos alunos, eu preferi fazer em dois estudos. Por isso que você tem, meu querido irmão, na sua revista, em primeiro lugar, a partir da página 49, a doutrina da propiciação, parte 1, e tem, obviamente, em segundo lugar, a doutrina da propiciação, parte 2. O que eu quis aqui? Eu quis, em primeiro lugar, mostrar o que era a propiciação no Velho Testamento. Todo o ato de propiciação do Velho Testamento. Todo o ato de propiciação do Velho Testamento. E aí mostrando o que era a propiciação no Velho Testamento, e os irmãos tendo esta lição no domingo próximo, aí no outro domingo, que é o último domingo do mês, os amados irmãos, então, obviamente, teriam acesso à doutrina da propiciação no Novo Testamento. E é aqui no Novo Testamento que eu vou conseguir ajudar os irmãos a enxergarem algumas coisas que são maravilhosas na palavra de Deus. E aí nós vamos entender porque Cristo simplesmente teve que passar pela casa do sumo sacerdote,
porque Cristo teve que passar pela casa de Herodes, o que significou Pôncio Pilatos, por que tanto sangue, por que tanto sofrimento, por que tanta maldade sobre Cristo, por que uma cruz e por que coroa de espinhos? Por que tudo isso? Por que algo tão brutal sobre Cristo? Por que algo tão brutal sobre Cristo, né? E aí nós vamos ver que no dia em que Cristo morreu, né? Engraçado, nós temos historicamente o dia certinho da morte de Cristo. Vou passar isso para vocês também. Por que tanto sofrimento? Tá? Então nós vamos entrar numa das doutrinas que a teologia chama de a rainha das doutrinas, uma das mais lindas doutrinas. A gente não sabe se tem doutrina mais linda ou menos linda, se tem doutrina mais extraordinária ou menos extraordinária. Tudo na Bíblia é maravilhoso. Tudo na Bíblia é simplesmente maravilhoso. Mas eu preciso, então, que o irmão tenha paciência, trabalhe nesta lição a questão da propiciação no Velho Testamento, e aí, na próxima lição, nós trabalharemos com a questão da propiciação no Novo Testamento. E você verá que a questão da ira de Deus é algo muito sério. É algo muito, mas muito sério. A ira de Deus realmente, quando descaiu em Cristo, e isso vamos ver na última lição, que é a próxima lição, sem ser esse domingo, o próximo domingo, dia 20, alguma coisa, e aí o irmão verá que a ira de Deus é algo muito sério. Então vamos, por gentileza, eu preciso que você, em primeiro lugar, retome no próximo domingo, na lição, em primeiro lugar, a questão da ira de Deus. A questão da ira de Deus. E no próximo domingo que o irmão ensine como a ira de Deus era aplacada, como a ira de Deus era propiciada, tá bom? No Velho Testamento. E aí o irmão já vai fazer um marketzinho no final da lição sobre a última lição, que eu vou lhe ensinar como fazer, vai ser uma coisa maravilhosa e o Senhor vai nos abençoar. Amém? Então daí a doutrina da propiciação. Nós temos que entender por que Cristo apanhou muito. Nós temos que entender por que Cristo morreu de uma morte tão sofrida, porque tanto ódio sobre ele, por que tanto ódio sobre ele, tá bom? E daí a questão da propiciação. Amados irmãos, vamos juntos. Eu então preciso que os irmãos, por gentileza, no próximo domingo, trabalhe com a propiciação somente no Velho Testamento. E como nós vamos fazer? Bem, nós vamos pegar, quero te fazer um pedido muito especial, que você, excepcionalmente nesse domingo, na leitura bíblica em classe, você não leia o texto inteiro que está aqui. O texto inteiro vai ser lido durante a lição. Você vai pegar versículos durante a lição, vou te passar e ensinar isso direitinho, e aí você vai conseguir ler todo o texto até o final da lição. Mas por que não ler todo o texto no início? Porque senão a lição já começa muito pesada. Tá? É um texto que dificilmente o povo lê, é um texto que dificilmente o povo entende, e se você começar a lição lendo o texto inteiro que está aqui, você já vai provocar no aluno sono,
não é um texto que ele está acostumado a acompanhar, não vai chamar atenção à lição e você já perde o aluno no início. Não faça isso. Não faça isso. Tá certo? Pastor, então como é que eu vou começar a lição? Bem, você vai começar a lição no texto áureo que está na página 49 e que diz assim, 1 João 1 e 1 João 2 e 2 que diz: e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. E vai olhar para a querida classe e vai dizer: irmãos, o texto de 1 João, capítulo 2, versículo 2, diz que Cristo é a propiciação. E João, quando escreveu, disse que ele era a propiciação não somente pelos pecados da igreja existente na época, mas pelos pecados de todo, absolutamente todo o mundo. E aí você vai olhar para ele, depois de dizer isso, e vai dizer: os irmãos sabem o que é propiciação? Os irmãos já ouviram algo sobre propiciação? Ou seja, você pulou o texto de leitura bíblica em classe. Ele vai ser utilizado no devido momento. Já já te passo. Muito bem. Aí você vai direto para a página 53. Página 53. E na página 53 tem o conceito de propiciação. É o melhor conceito existente até hoje. Tá? É o conceito mais direto, objetivo e concreto sobre conciliação. Tá? Conciliação não, propiciação. Propiciação significa desviar a ira fazendo uma oferta. Propiciação significa desviar a ira fazendo uma oferta. Em relação à soteriologia, propiciação significa aplacar ou satisfazer a ira de Deus por meio do sacrifício expiatório de Cristo. Aí você olhe para ele e diga: olha, a propiciação era um costume muito comum nos povos antigos. A propiciação sempre foi um costume muito comum nos povos antigos. E aí você pode dar um exemplo clássico. Por exemplo, os gregos e os romanos tinham trilhões de deuses, né? Paulo, quando chegou em Atenas e foi ao Areópago, lá você encontrava vários altares. E os gregos tinham medo de faltar algum deus, deixou um altar sem o ídolo em cima, um altar vazio, e colocaram embaixo ao deus desconhecido. Então eles sacrificavam ao deus desconhecido, né? Para evitar de esquecer algum. E Paulo aproveitou e foi mostrar para eles quem era o Deus desconhecido, que é o único Deus verdadeiro. E ali alguns grandes filósofos aceitaram o Senhor Jesus, né? Muito bem, olha que interessante. No mundo antigo você tinha muitos deuses. Era Deus para praticamente tudo. Deus para praticamente tudo. Você tinha a deusa da guerra, você tinha o deus do amor, você tinha o deus dos mares, você tinha o deus da agricultura, né? Para quem não sabe, Baal, esse nome bastante conhecido, Baal era o deus da agricultura e da fertilidade. Sério? Era o deus da agricultura e da fertilidade. Veja que quando o profeta Elias disse: não vai chover, aquilo foi uma afronta a Baal. Jezabel ficou revoltadíssima, porque, óbvio, quando ele disse não vai chover, ele estava dizendo: Baal não tem controle sobre a agricultura, né? E Jezabel ficou revoltada porque durante 3 anos e pouco não choveu mesmo não. Mas não choveu. Até que
o rei foi humildemente e disse, poxa, profeta Elias, pede a Deus. E aí o profeta disse, olha, então tá bom, vou pedir a Deus e vai chover, pode ir para casa que vai chover, e realmente choveu. Ali é uma passagem épica, né? Jezabel ali devia estar num ódio de Elias que Deus o livre e guarde. Então veja que o único povo que tinha um único Deus era Israel. E era sempre tentado a ter os outros deuses dos outros povos. E um dos deuses dos outros povos que exerceu muita influência sobre Israel, infelizmente, era este Baal. Então veja que na antiguidade os povos tinham Deus para tudo, absolutamente para tudo. E aquele que tinha que sair de casa e fazer alguma coisa, a primeira coisa que ele fazia no dia para a sua atividade era sacrificar ao Deus que ele acreditava que cuidava da vida dele. Ao Deus que acreditava que ele cuidava da vida dele. Então, por exemplo, o indivíduo era agricultor. Ele ia sair de casa e ele já fazia sacrifícios a Baal. Fazendo sacrifícios a Baal, ele acreditava pia e totalmente que aquele dia de trabalho ia ser um dia de trabalho propício, extraordinário para a vida dele, né? Porque eles criam assim, que se saísse de casa sem antes fazer o sacrifício, a entidade divina estaria irada com eles, e estando irada, tudo ia dar errado. Tudo ia dar errado. Então, eram feitos os sacrifícios, ensinados na religião, e feitos os sacrifícios, aquele agricultor saía e, sabendo que fez o sacrifício para propiciar, ou seja, para aplacar a ira que aquele Deus pudesse ter da vida dele, tudo ia sair muito bem, né? Tudo ia sair muito bem. Um outro exemplo que você pode dar, quando marinheiros iam entrar no navio. Quando marinheiros iam entrar no navio, o que eles faziam? Antes de entrar no navio, eles erguiam altares e iam sacrificar no templo do deus Netuno, que Netuno era o deus dos mares. Eles iam sacrificar no templo do deus Netuno para que a viagem fosse bem e voltasse bem, né? Para que a viagem fosse muito bem e voltasse bem. Daí o caso épico de Jonas, né? O caso épico de Jonas foi extraordinário, porque você tem um navio que está indo para Tarsis, que é completamente contrário o navio para onde Jonas tinha que ir, que era Nínive, né? Completamente contrário. E aí ele está indo para Tarsis, que é lá no final da Espanha, e no meio do caminho uma tempestade. E o capitão do navio começou a entrar em desespero, porque a Bíblia não diz, mas com certeza um capitão do navio não teria saído com seu navio sem antes sacrificar aos seus deuses. Por quê? Porque acreditava-se assim, vou sacrificar a meus deuses para aplacar qualquer ira que ele tiver de mim, e assim providenciar a propiciação, deixá-lo sem nenhuma ira, satisfazê-lo antes de tudo, e assim eu saio para o meu dia de trabalho e vai dar tudo certo. Veja que o desespero deles foi tão grande, tão grande, tão grande, que o capitão, homem experientíssimo, disse assim, gente, cada um começa a pedir para o seu Deus aí, para ver se aplaca a ira. Porque uma tempestade dessa não é normal. Isso aqui são os deuses que estão produzindo. E aí viram e começaram a clamar, cada um pedia ao seu Deus, cada um pedia ao seu Deus, o Deus que cria, meu amigo. E viram que a coisa estava feia, estava piorando. E aí quando viram Jonas dormindo lá embaixo,
jogaram sorte, viram que deu em Jonas e perguntaram, vem cá, o que você está fazendo? Aí Jonas diz, não, eu só estou desobedecendo o Deus que fez os céus e a terra, só isso. Eu só estou desobedecendo o Deus que fez os céus e a terra. E aí eles, meu Deus do céu, ainda tentando salvar a vida de Jonas. Jonas disse, não, me joga no mar que vai tudo ficar calmo. Jogou no mar, tudo ficou calmo. Então olha que interessante, eles tinham esse costume, antes de fazer qualquer coisa, sei lá, se o meu Deus está irado, eu vou, através de sacrifícios que aprendi na religião, aplacar a ira dele. Aplacar a ira dele. Aí o irmão me pergunta assim, mas pastor, isso também Jó não fazia? Porque a Bíblia diz que Jó cedinho, antes até mesmo do sol sair, Jó já ia e sacrificava por ele e pelos seus filhos. Por ele e pelos seus filhos. Irmãos, o sacrifício que Jó fazia era sacrifício ensinado por Deus. Então, todas as falsas religiões com os falsos deuses e os sacrifícios feitos, é óbvio que são enganações malignas daquilo que era feito de forma correta ao Deus verdadeiro. Quando Jó acordava todo dia e ia fazer por sua família a propiciação, havia uma diferença muito grande entre o que Jó fazia e as demais religiões e os demais homens faziam para com seus deuses. Nas falsas religiões, os homens, eles faziam todos aqueles atos dizendo, se por um acaso meu Deus estiver irado comigo, então isso aqui vai aplacar a ira dele. Vai aplacar a ira dele. Jó, de forma diferente, ao fazer toda manhã os sacrifícios que ele fazia por ele e por sua família, ele não partia da noção de que se por um acaso Deus estiver irado comigo. Não, ele não partia dessa noção. Ele tinha certeza e convicção que era pecador, que dependia da misericórdia de Deus, e a primeira coisa que ele ia fazer no dia era buscar a misericórdia de Deus. Não porque estivesse com medo que tudo desse errado. Não porque estivesse com medo que os negócios dessem errado. Pela atitude dele no livro de Jó, ele simplesmente, depois que perdeu tudo, ele de forma muito calma, ele disse, olha, nu eu vim, nu eu vou voltar, glorificado seja o nome do Senhor. Jó não tinha preocupações em que as coisas dessem certo ou dessem errado. Jó tinha preocupação de estar na presença de Deus e fluir da misericórdia de Deus. Se viriam bens, ótimos. Se os bens iriam embora, ótimo. Jó queria estar na presença de Deus. E como sacerdote de sua casa, sacrificava também pelos seus filhos. Porque com certeza pecaram, com certeza fizeram besteira, para que possam estar na presença de Deus. Veja que diferença. O ímpio sacrificava para poder ter um dia bom, para poder ter um dia produtivo, fantástico, para tudo dar certo. O justo sacrificava porque queria estar dignamente na presença do seu Deus. Queria estar dignamente na presença do seu Deus. Então, até o sacrifício que os ímpios faziam para os seus deuses, eles aprenderam em primeiro lugar com os verdadeiros sacrifícios que os patriarcas faziam. Você pode ver que estudamos na lição passada ou retrasada que Abraão sacrificava onde chegava, Isaac sacrificava onde chegava, Jacó sacrificava onde chegava, todos os grandes patriarcas sacrificavam, porque todo mundo aprendeu o valor do sacrifício
desde o Jardim do Éden. Desde o Jardim do Éden. E na medida que a descendência de Caim se perdeu, ela criou para si os seus próprios deuses. E, obviamente, ia sacrificar para os seus deuses. Então, o que é propiciação? Propiciação é sacrificar para desviar a ira. É oferecer algo para desviar a ira. Agora, olha que interessante. Entendido isso, vamos compreender que Deus tem o direito de ficar irado. Deus tem o direito de ficar irado. Irmãos, faz tudo pela humanidade. Investe tudo na humanidade. Cria tudo para a humanidade. Traz caminhos de vida para a humanidade. E a humanidade simplesmente vira as costas para ele. Vira as costas para ele. Então, veja que coisa interessante. Veja que coisa interessante. A ira de Deus, ela não é somente em razão da sua santidade, mas a ira de Deus existe em razão da sua justiça. Em razão da sua justiça. Muitos indagam e muitos de forma maligna dizem assim: ah, mas se Deus é amor, ele não pode ser ira. Oh, irmãos, se Deus é amor, ele não pode ser ira. Que pensamento ridículo. Deus é amor. Deus é amor. E Deus é tão amor, tão amoroso, tão amoroso, tão amoroso, tão amoroso, que em razão da sua ira santa e justa, porque, olha, se tem alguém que sempre foi absolutamente atacado, vilipendiado, desprezado, este alguém é o Senhor do Universo. E se esse alguém simplesmente ainda possibilita a chance do homem de simplesmente desviar sua ira, aplacar sua ira, então esse alguém é alguém extremamente amoroso. Olha, irmãos, vamos convir em algo que é extremamente simples. Deus é justo. Nós já trabalhamos com essa noção na aula passada. Deus é absolutamente justo. Por ser justo, Deus não vai simplesmente estar do lado de um pecador, na hora do seu pecado, admitindo o pecado. Você acha que um estupro causa o que no coração de Deus? Você acha que um homicídio causa o que no coração de Deus? Você acha que a maldade humana causa o que no coração de Deus? Deus, por ser absolutamente santo e justo, ele não pode deixar de punir o pecado. De punir o pecado. Mas o seu amor é tão grande, o seu coração é tão extraordinário, que o Senhor Deus, mesmo diante da sua ira absolutamente santa e justa, ainda possibilita a propiciação. Possibilita ao homem a grandeza de, através dos sacrifícios que ele determinou, desviar a sua ira de cima do homem. Desviar a sua ira de cima do homem. Não é? Incrível isso. Incrível isso. E obviamente, meu querido e amado irmão, obviamente que vários textos demonstram que a ira de Deus existe, né? Que a ira de Deus existe. Todos eles foram colocados aqui, na página 53, em vermelho aqui no Velho Testamento, em vermelho aqui no Novo Testamento. E simplesmente, meu amado irmão, a ira de Deus existe. E pecado é pecado e ninguém pode brincar com ele. Então, escolha os textos que você achar melhor para a sua escola bíblica dominical e use os textos que você acha que são mais evidentes. Tá? Os textos estão aqui.
para que você consiga mostrar aos seus alunos que a ira de Deus existe não só no Velho Testamento, mas também no Novo Testamento. E aí vem o inesperado, porque diante da ira de Deus se esperava tão somente o quê? Se esperava o quê? A punição, a devida punição. E aí Deus, por seu amor, olha para a humanidade e diz o seguinte: eu vou, por amor, mostrar para vocês como vocês podem desviar a minha ira de sobre vocês. Desviar a minha ira de sobre vocês. E aqui está algo que eu preciso que você fale para o seu aluno. Mas tem que falar isso para o seu aluno. Decore, fale isso para o seu aluno. Aqui está a grande diferença entre o Senhor Deus, o único Deus, e os deuses falsos de todos os outros povos da antiguidade e da modernidade. Porque o nosso Deus é tão amoroso que Ele mesmo providencia para nós, pecadores caídos, o meio de aplacar a sua ira. O meio de aplacar a sua ira. Enquanto os outros, entre aspas, deuses, ficavam esperando os homens, por seus próprios méritos, tentarem aplacar a ira dele, o nosso Deus em amor tem que vir e dizer como sua ira deve ser aplacada. Então, olha que fantástico. Porque o que é a propiciação? A propiciação é a atividade humana de ofertar algo para o seu Deus, para que a ira de Deus fosse aplacada. Mas o que é a verdadeira propiciação? A verdadeira propiciação é Deus se ofertando a si mesmo para aplacar sua própria ira e abençoar a humanidade. Porque a grande propiciação, segundo 1 João, capítulo 2, versículo 2, é Jesus Cristo. Ele é a propiciação dos nossos pecados, e não somente dos nossos, mas de toda a humanidade. Então, Cristo é a propiciação. Deus envia seu Filho para que seu Filho seja a oferta pela ira e para pacificar todo o ódio santo, a ira santa que Deus sentia em razão de anos e anos e anos e anos, milênios e milênios de pecado. Milênios e milênios de pecado. Então, o nosso Deus, Ele é tão fabuloso que Ele próprio realizou a oferta que nós deveríamos fazer para propiciar a sua ira, porque não tem oferta humana que simplesmente não há como nós aplacarmos a ira de Deus. Não há oferta humana capaz de pacificar a ira santa de Deus. Que fantástico, né? É muito amor, é muita graça. E aí eu preciso que você mostre agora para o seu aluno, ele que acabou de ver Cristo como a oferta de Deus para si mesmo, para purificar, para aplacar a ira. Eu preciso que você agora mostre como as coisas ocorriam no Velho Testamento. No Velho Testamento. E aí, como que no Velho Testamento ocorria a propiciação? Bem, a propiciação, ela, ao contrário da expiação, ela ocorria uma única vez por ano. A expiação ocorria sempre que o querido judeu ia para a igreja, ele levava ao templo, ele levava os animais para a questão da imputação e etc. Mas a propiciação ela ocorria uma vez por ano.
E como ela ocorria? Bem, aí você vai explicar o que é o Yom Kippur. Yom Kippur. E o que era o Yom Kippur? O Yom Kippur era exatamente o dia mais importante para os israelitas no Antigo Testamento. Era o dia da expiação completa dos pecados, era o grande dia da propiciação. O grande dia da propiciação. Como é que ocorria o grande dia da propiciação? Né? O grande dia do perdão dos pecados. Bem, em primeiro lugar, compreenda que o ano novo em Israel é diferente do nosso ano novo. O ano novo em Israel não começa, obviamente, em janeiro. Que o calendário que nós temos é o calendário gregoriano, tá? É o calendário gregoriano. O calendário judaico é diferente. Enquanto nós estamos no ano 2017 após Cristo, em razão do calendário gregoriano, os judeus já estão no ano 5.000, 6.000, 7.000, alguma coisa assim. E o ano judeu, ele começa o ano novo, ele começa exatamente no nosso mês de setembro. Eu coloquei isso de forma muito clara aqui na página 55. Na página 55. Deixa eu ler isso aqui para você ver bem direitinho. Página 55, o Yom Kippur. O dia mais importante do ano para os israelitas do Antigo Testamento era o dia da expiação, o Yom Kippur. Deus, por seu amor sublime, neste momento, expiava todos os pecados de todas as pessoas e dava a Israel um recomeço. Como assim um recomeço? Olha que legal. A data marcada por Deus era o 10º dia do 7º mês. Então, no 7º mês, no 10º dia, é que tinha a expiação. O 7º mês equivale à nossa segunda quinzena de setembro e primeira quinzena de outubro. Até nisso é diferente, né? O primeiro dia do 7º mês, as trombetas eram tocadas para que todos soubessem que um novo ano começou. Então, sublinhe isso, ó. No primeiro dia do 7º mês, as trombetas eram tocadas para que todos soubessem que um ano novo começou. E o que acontece? No 10º dia, quando se tocava a trombeta, o ano novo judaico começa. O ano novo judaico começa. E no 10º dia tinha o Yom Kippur, que era o dia da expiação, vindo depois, obviamente, a festa das tendas ou dos tabernáculos. Aí eu coloquei aqui, ó, veja que fantástico. O toque da trombeta anuncia um ano novo, mas somente o dia da expiação, com derramamento do sangue, dava ao povo a alegria do recomeço, pois o perdão era liberado a todos por todos os seus pecados. Então, olha que interessante, olha que interessante. No Yom Kippur, você tinha então o ano judaico começando, as trombetas eram tocadas no 7º mês, e no 7º mês é que o ano judaico começa, e a primeira coisa que se fazia, 10 dias após as trombetas tocarem, era o Yom Kippur, ou seja, era um dia em que todo o povo estava absolutamente consagrado a Deus. Não se queria saber que dia caísse, era para eles um sábado, não que fosse sábado mesmo, mas era para eles um sábado, ou seja, ninguém fazia nada, ninguém realizava nada, todo mundo ia para a porta ali do querido templo, né? E no Velho Testamento, ainda quando não existia o templo, para a porta do tabernáculo. E aí o que ocorria? Ali se esperava o grande dia da purificação. O sumo sacerdote
Arão entrava. E aí o que acontecia? Aí o motivo pelo qual te enviei um videozinho que já está aí, meu amado pastor. E esse videozinho que eu já te enviei demonstra passo a passo como era um Yom Kippur. Eu vou passar esse vídeo aqui na sede. Aconselho que você passe sem o som. Tira o som que está em inglês, tá? Dá para passar só o vídeo. Retira o som e você vai explicando. Então veja que Arão está completamente voltado para este trabalho especialíssimo. Aí aqui você vai se utilizar do texto que nós pulamos. Veja o texto da página 50 e 51, não é? E que diz assim: falou o Senhor a Moisés, né? E disse, versículo 2, dize a Arão, teu irmão, que não entre o tempo todo no lugar santo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, né? E aí Deus vai dizendo, olha, a sequência aqui, ó. Versículo 3, entrará no lugar santo com um novilho para a oferta do pecado, depois ele veste a túnica sagrada de linho, as calças de linho, cingirá com a cinta de liga e porá sobre a cabeça o linho, né? Ele não podia entrar com toda a roupa sacerdotal, só a roupa branca de linho. E vem a questão dos 2 bodes no versículo 5. No versículo 6, ele faz a expiação própria. Aí depois nos ensina sobre a questão dos 2 bodes. Um ele apresenta, o outro ele solta, que é Azazel. E à medida que você vai passando o vídeo, você vai vendo a sequência que está aqui. A sequência que está aqui. Compreendeu? E aí, mostrando passo a passo, você mostra como a propiciação era feita. Então, nesse momento, todos os pecados daquele povo eram perdoados, e se Arão, depois de fazer tudo que estava ali, saísse vivo, Deus tinha perdoado e sido propício à oferta, e o povo entrava e começava o ano com a sensação de que estava completamente perdoado, absolutamente perdoado, e tinha ocorrido a propiciação. A propiciação. Então, eu preciso que você compreenda que aqui nós chegamos no ponto auge, no ponto grande da lição. Porque depois que você mostrar o vídeo e for dizendo, olha irmãos, olha o que Arão faz, como Arão faz. Arão, em primeiro lugar, ó, está não com toda a sua vestimenta, ele está só com a roupa de linho branco. Olha como ele se molha, você vai ver no vídeo, ele se molhando, ele se limpando para poder entrar. E aí ele entra e oferece todo o sacrifício. E quando ele chega no Santo dos Santos, aqui é que está a ênfase. Quando Arão chega no Santo dos Santos, que ele borrifa ali 7 vezes o sangue ali daquele bode, né? Você pode ver que no Santo dos Santos está a Arca da Aliança, que até tiramos aqui uma foto muito bonita na página 54. E aqui está o auge da lição. Tá? Depois de você apresentar o vídeo, aí você vem para a Arca da Aliança. Vem para a Arca da Aliança, a página 54. Veja que a Arca da Aliança é um baú, é uma caixa feita com as dimensões que estão aqui na revista, coberta toda de ouro, e em cima da Arca da Aliança que está o que há de mais importante para nós nesta lição,
Em cima da arca está essa tampa, aonde estão dois anjos, dois querubins, um virado para o outro, e ali era borrifado 7 vezes o sangue daquele bode que morreria. Ali era borrifado 7 vezes o sangue daquele bode que morreria. E essa tampa aqui que os irmãos estão vendo na página 54 era chamada, a tampa era chamada de propiciatório. Propiciatório. Olha que importante. Propiciatório. Esse era o local mais sagrado. Esse era o local mais sagrado. Era o santo dos santos. Quando o sangue era aspergido aqui, em cima do propiciatório, quando ele era aspergido aqui em cima do propiciatório, Deus perdoava todos os pecados da humanidade. Deus perdoava todos os pecados do povo de Israel. Eu falei humanidade, mas não é humanidade não. É o povo de Israel, tá? E olhe que interessante isso. Isso é fundamental o povo ver na lição. Porque quando no outro domingo você trouxer Cristo para a cruz do Calvário, você vai conseguir mostrar direitinho para o povo que Cristo é a propiciação. Cristo é a propiciação. E aí ele vai ter um entendimento completo e absoluto. Mas eu preciso que você mostre para o povo que depois que Arão fez tudo aquilo, quando ele entrava neste local, que era o Santo dos Santos, e ele vinha e ele aspergia o sangue aqui sobre o propiciatório, o perdão era liberado para todos os israelitas e o ano começava absolutamente em paz. Absolutamente em paz. Eles começavam o ano com a oferta feita e a ira de Deus absolutamente desviada e afastada. A ira de Deus desviada e afastada. Então, o Yom Kippur era o momento mais importante da vida deles. O Yom Kippur era o momento mais importante da vida deles. E aí, quando no outro domingo, na outra lição, você for ensinar Cristo como propiciação dos nossos pecados, aí vai ser lindo. Aí vai ser lindo. Mas eu preciso que você diga para os irmãos, olha, irmãos, quando chegava este momento em que Arão entrava aqui dentro e aspergia por 7 vezes o sangue sobre o propiciatório, então imediatamente o povo de Deus era perdoado, havia propiciação e a ira de Deus era afastada. Era afastada. Né? Então, o propiciatório, é importante eles verem isso. O propiciatório era essa tampa que cobria a arca. E por que a ira de Deus era afastada? A ira de Deus era afastada em razão do que havia dentro da arca. Dentro da arca havia o maná, aquele pão que caiu do céu. Dentro da arca havia a vara de Arão, que floresceu, e dentro da arca havia a lei de Deus, a tábua
com os 10 mandamentos. Agora aqui, toda atenção, por gentileza, meu amado irmão, duplique a atenção. O que eram esses três objetos que existiam dentro da arca? Esses 3 objetos, dentre as várias interpretações que são possíveis, eu quero destacar uma, não dizendo que as outras são erradas. Eu estou destacando uma. Esses 3 objetos, eles representam, dentre várias coisas, a desobediência e motivos pelos quais a ira de Deus é absolutamente santa e justa. O que era o maná? O maná era aquele pão que caía do céu todo dia e não podia colher para o dia posterior porque estragava. Só na sexta, que era dado um maná maior ainda, para que no sábado eles não precisassem colher o maná e ficassem somente à disposição de Deus. Mas o que alguns judeus fizeram? Simplesmente eles colhiam muito mais do que precisavam e no outro dia apodrecia. Então, o maná que descia dos céus, que era mostra da bênção de Deus, era também a prova inequívoca de desobediência. De desobediência. Eis o motivo pelo qual uma das razões do maná está dentro da arca, porque era uma das provas da desobediência. A vara de Arão. A vara de Arão estava dentro da arca, a vara que floresceu, em razão daquele episódio extraordinário de insubmissão a Moisés. Ou seja, alguns líderes do povo chegaram perto de Moisés e disseram: olha, quem te colocou por líder entre nós? Quando eles fizeram isso, eles estavam simplesmente questionando Deus e seus propósitos, brincando com Deus e seus propósitos. E aí Moisés disse: olha, nós vamos consultar o Senhor e vamos ver o que o Senhor vai fazer. E aí o texto diz de forma muito clara que Deus simplesmente manda pegar de cada tribo uma vara, e a vara que florescesse seria a evidência de que aquela vara, e nela estaria a bênção de Deus e a prova de quem Deus escolheu para a liderança. Floresceu a vara de quem? De Arão, e Deus provou a todo aquele povo que o verdadeiro líder era Moisés e seu irmão Arão, né? Então, aquela vara que floresceu, ela era símbolo de muita coisa bonita, tal como o maná era símbolo de muita coisa bonita, mas era símbolo também de insubordinação. Era símbolo também de gente que não queria se submeter à vontade de Deus, era símbolo também do pecado. Tá? Não diga que era só símbolo do pecado. Não diga que o maná era só símbolo do pecado. Não, mas era também símbolo do pecado. E é óbvio, as tábuas da lei também significavam algo muito pesado também negativamente, né? Porque a lei de Deus, sendo justa, sendo clara, ela serviu para mostrar ao homem o quê? Que o homem era incapaz de cumprir. Então, na medida que o homem olha para a lei, o homem vê o seu pecado absolutamente estampado. Eu não estou dizendo que as tábuas da lei eram algo horrível, não me compreenda. Quando eu olho para a lei, eu vejo a graça de Deus e a misericórdia de Deus. E graças a Deus, Cristo cumpriu toda a lei por mim, porque eu era incapaz de cumprir a lei. E hoje eu vivo na lei do Espírito. Glória a Deus por isso. Então a lei de Deus é perfeita e é boa. Mas olhando para a lei de Deus, você também consegue ver ali a essência do pecado, o homem pecador que não consegue se submeter a toda a lei de Deus.
teve um palhacinho que tentou chegar perto de Cristo e provar que estava na mesma posição de Cristo. Se lembra dele? Ele chegou perto de Cristo e diz: ó Cristo, eu sou tão bom, ó Cristo, eu cumpro toda a lei desde a minha mocidade, eu olho para todos os mandamentos desde a minha mocidade. Aquele palhaço, simplesmente, aquele palhaço simplesmente chegou perto de Cristo tentando se colocar na mesma posição de Cristo. Aí Cristo disse assim: ó querido jovem, faz o seguinte, já que realmente cumpres toda a lei, vai, vende tudo que tem e depois volta e me segue, tá bom? E ele saiu triste, porque ele viu que os bens materiais estão acima, no coração dele, acima de Deus. Aí Cristo provou que homem nenhum é capaz de cumprir a lei, senão ele. Então, eu quero que você entenda o seguinte, olha que lindo isso. Olha porque havia propiciação. Porque dentro da arca estavam 3 grandes sinais de que o homem era pecador. 3 grandes sinais de que o homem era insubmisso. 3 grandes sinais de que o homem era um ser absolutamente pecador. Tá? E aí o que acontece? Quando Deus manda botar isto ali, Deus manda fazer uma tampa e colocar em cima daquele objeto. E quando Deus manda fazer uma tampa e colocar em cima do objeto, Deus manda colocar 2 querubins. Por que 2 querubins? Porque um querubim significava a santidade e o outro querubim significava a justiça de Deus. A justiça de Deus. É muito interessante que querubins são designados anjos para cumprir justiça de Deus. Vamos lá, raciocine comigo. Simples entender isso. Quando no jardim do Éden o homem pecou. Quem Deus colocou na entrada do jardim do Éden, que Deus não retirou o jardim do Éden do mundo. Deus colocou na entrada, na porta do jardim do Éden, quem? Para proteger, para o homem não entrar e para o homem não ter acesso à árvore da vida e viver eternamente em pecado. Quem? Vamos lá. Na entrada dos santos, aquele véu que após Cristo morrer rasgou-se de cima a baixo, na entrada do santo dos santos, tinha a figura de 2 o quê? Querubins, dizendo: ó, não entre. Não entre. Aqui só entra quem Deus designa. Por que 2 querubins? Porque um significava a justiça e a santidade de Deus. E aí, obviamente, a tampa. Olha que lindo a tampa. Se você tivesse só os 2 querubins, olhando direto para o que estava dentro da arca, obviamente que olhando direto para o que estava dentro da arca, você tem Deus dizendo: eu vou exterminar a raça humana. Porque o que está aqui dentro da arca me lembra que o homem é pecador, insubmisso à minha vontade. Mas aí, para que Deus não veja, entre aspas, Deus não veja, né? Para que se cubra aquilo que foi dado amorosamente por Deus, mas que o homem transformou em maldade, pecado, existia a tampa da arca, o propiciatório. E aí o que acontece? Glória a Deus. Irmãos, que coisa fabulosa. A tampa da arca, o propiciatório. Deus, quando olha então para a arca, ele não vê a lei, a vara que floresceu e o maná, que são evidências do seu amor e da sua graça, mas que também são evidências da queda humana. Ele vê a tampa e a tampa fecha a visão de Deus para o pecado. A tampa é Cristo,
O propiciatório é o próprio Cristo. Cristo é esta tampa. E o sangue espargido é o sangue de Cristo. E aí a ira de Deus é o quê? Desviada. Porque ele não vê as evidências do pecado. Ele vê o propiciatório com sangue espargido ali em cima. E aí sua ira é desviada. Isso então era um tipo do que seria futuramente Cristo. Deus não veria a maldade da humanidade. Deus veria seu Filho como propiciatório. Seu Filho como a oferta que Ele mesmo deu a si para perdão dos nossos pecados. Porque o homem não teria condições de trazer oferta nenhuma que aplacasse a ira de Deus. Diz para mim que isso não é lindo. Diz para mim que isso não é graça. Diz para mim que isso não é misericórdia. Diz para mim. Isso é graça. Pura graça. E aí, com um tipo desse, isso aqui é um tipo de Cristo. Deus estava dizendo no futuro, não haverá mais necessidade de arcas. Não haverá mais necessidade de arcas. E muito menos a necessidade do propiciatório. Porque meu Filho é a propiciação. E assim como uma vez por ano existia o Yom Kippur, aonde eu vinha e fazia expiação completa, eu providenciarei um sacrifício eterno e não haverá mais necessidade, de novo, de Yom Kippur todo ano. Yom Kippur todo ano. E meu filho, será a propiciação. Cristo, além de ser o sacrifício, a oferta, a propiciação, Cristo é o próprio propiciatório. Cristo é esta tampa que Deus, ao olhar, não vê a maldade nossa ali dentro, mas vê tão somente o precioso sangue de seu Filho e é aplacada, é desviada a ira de nós. Ó profundidade das riquezas e da sabedoria. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Então use o videozinho que lhe passei. Use por gentileza. Amém? Deus te abençoe. Eu já enviei uma vez. Agora vou enviar de novo o vídeo após esta lição. E só dá pequenos lances do Novo Testamento, porque na próxima aula é que vai ser muito especial. Só o conhecimento desse ponto do Velho Testamento já será fantástico. Então veja que o Yom Kippur não é o centro da nossa lição. O centro da nossa lição é o final do Yom Kippur. É aquele momento em que Arão entrava no Santo dos Santos para espargir sobre o propiciatório o sangue. Espargir 7 vezes o sangue. E aí depois ele saía. Se ele saísse vivo, é porque Deus aceitou a oferta. E Deus aceitando a oferta, o pecado do povo estava completamente purificado e o ano novo poderia começar. Então, irmãos, esta noção da arca e do propiciatório e da propiciação é que seu aluno tem que sair sabendo. Porque depois, quando chegarmos semana que vem na aula sobre Cristo, aí será esplendoroso. Deus te abençoe, Deus te deu uma aula maravilhosa, o Senhor esteja contigo. Amém? Glória a Deus.